sobre isso, porque aqui no estúdio eu recebo a psicóloga Aline Hessel, a psiquiatra a doutora Letícia Mameri e também, gente, a Larissa Maia, o filho dela, de 10 anos, presenciou tudo e na mesma hora fez uma ligação para a mãe. Como é que você ficou? Qual foi sua reação quando seu filho te ligou no meio da tarde de sexta-feira? Larissa, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, viu? Boa tarde. Fala pra gente no microfone. Boa tarde, obrigada por estar aqui. E eu não estava entendendo porque estava muito... Só um minutinho que eu acho que o seu microfone está desligado. Aline, por gentileza, obrigada, viu? Pode falar de novo, isso aí. Então, meu filho me ligou por volta de 14h26. Não, gente, o microfone das duas está desligado, me empresta aqui. Coisas de programa ao vivo que a gente vai e liga aqui, ó, na mesma hora. Acho que agora ligou. Vamos ver aqui. Se não ligou, a gente resolve. Não, não está ligando. Nossa equipe técnica, por favor. Querido, quem é que vai vir aqui? Vamos lá, Moana acompanhando a gente. Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente resolve essa questão aqui do microfone, doutora Letícia, obrigada também pela sua participação aqui no Fala Espírito Santo. Queria que você iniciasse dizendo se a gente consegue observar sinais num jovem de que ele está disposto a fazer um ataque como esse. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, para a gente observar sinais, a gente tem que estar observando esse adolescente, essa criança, que é o que muitas vezes a gente identifica como falta nesses casos, é que são crianças, são adolescentes que não estão sendo observados há muito tempo. Porque a gente só consegue identificar um padrão diferente, algo diferente, se comparado a alguma coisa. Então, se você tem uma criança, um adolescente que não tem estrutura dentro de casa, muitas vezes, que o pai e a mãe às vezes não observam, ou que trabalham muito, a gente sempre fala aqui, né, que o pai e mãe não erra por querer, né, a gente faz o máximo possível, mas algumas vezes não dá, o pai às vezes precisa trabalhar de manhã, de tarde, de noite, a gente não observa qual que é o padrão, entre aspas, normal daquela criança ou daquele adolescente se relacionar. Então, quando tem algo de diferente, eu não vou conseguir identificar, porque eu não estou com essa criança no meu radar, né? Porque 18 anos, tudo bem, fez 18 anos, mas deixa de ser uma criança, né? Se tivesse 17 anos e meio ia ser uma criança, então 18 anos também é criança e adolescente. A gente tem um atraso no desenvolvimento de uns anos para cá, então 18 anos não é o mesmo adolescente que tinha 18 anos na minha época, eles são muito mais imaturos hoje. Claro que quando você tem uma introspecção mais importante, um jovem ou uma criança que não se relaciona, ou que quando reage às vezes com muita irritabilidade, com uma impulsividade importante, todos esses sinais, eles vão, é como se fosse uma série de pecinhas de um quebra-cabeça. Você não consegue ter isso aqui, eu vi isso, então isso aqui significa. Não, você vai colhendo as pecinhas e vai percebendo que tem alguma coisa estranha, que aquela criança, aquele adolescente estão em sofrimento ou que podem vir a infligir um sofrimento em outras pessoas. E Larissa, agora sim a gente está com o microfone ok. Conta pra gente qual foi a sua reação. O que passou na sua cabeça, no seu coração, quando seu filho te ligou no meio da tarde de sexta-feira? Então, ele me ligou e eu não estava entendendo muito bem, que ele estava falando que estava uma gritaria muito grande no fundo. E ele falou, vou precisar desligar. Aí retornou a ligação. Eu falei, Davi, deixa eu conversar com a sua professora, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mãe, invadir a escola. Aí eu desliguei e fiz uma videochamada para ele. Quando eu vi a real situação, que eles já tinham feito a barricada na porta, aí eu fiquei desesperada. E o que você fez na hora? A minha filha estava em casa, ela saiu primeiro e eu fui atrás dela, saí gritando, chorando, pedindo socorro, porque quando acontece esse tipo de coisa, a gente vê na televisão, a gente não sabe o que a pessoa está disposta para fazer, né? E aí meu filho, não vem para a escola, você vai se machucar. Eu falei, não, eu vou sim. Aí saí do jeito que estava, correndo de casa. Aí cheguei lá, a polícia falou... Você desligou a ligação ou continuou com ele no FaceTime? Não, desliguei a ligação e saí chorando, gritando, pedindo socorro na rua e falei, invadir o web, porque tem muitos pais no caminho que trabalham e que têm filho lá no web. E foi um desespero total, eu fui clamando também, pedindo ao sangue de Jesus para proteger as crianças, meu filho.
E cheguei lá, o policial, não, precisa ter calma, porque já foi preso. Sim, foi preso, mas a gente não sabe o que aconteceu lá dentro, né? Enquanto eu não estive com meu filho, eu não tranquilizei meu coração, mas foi uma situação, assim, desesperadora. E quando você viu o seu filho saindo ali do portão da escola, qual foi o seu sentimento? Foi um alívio. Aí nós começamos a chorar, ele falou, eu pensei que fosse morrer, porque aconteceu na sala dele, que o rapaz entrou e atingiu 2 setas na coordenadora que estava dentro da sala dele. E no momento eles acharam que era uma brincadeira, uma encenação. Depois que eles viram a gravidade do acontecimento, fizeram a barricada e ele entrou em contato comigo. Ainda bem que ele entrou em contato comigo. Aline, a pergunta que a gente se faz é, o que leva um jovem desse a planejar um ataque numa escola? O que passa na cabeça de uma pessoa como essa? Boa tarde. Boa tarde a todos. Quem dera se a gente pudesse ter uma resposta tão clara e objetiva assim, porque seria um excelente instrumento preventivo. Mas como a doutora falou, é uma junção de várias pecinhas de um quebra-cabeça que podem contribuir para uma atitude como essa. Acredito que a gente possa ter um cuidado, da mesma forma que são várias pecinhas, o que a gente pode pensar como uma prevenção também é a junção dessas várias peças, né? Então, informações hoje que tem na internet de forma indiscriminada, sem controle nenhum, não só dos pais, mas dos órgãos responsáveis por esse conteúdo na internet, que hoje em dia você encontra muitas informações ali que contribuem para tudo aquilo que ele tinha ali como arsenal, né? Existe também uma questão que a gente pode falar sobre a estrutura familiar, sobre o cuidado com essas crianças, o próprio espaço da escola, né? Qual é a atenção e o cuidado com relação, por exemplo, à saúde mental dessa escola que está se tendo, de todas as escolas de uma maneira geral, os seus profissionais, as crianças ali inseridas, a comunidade em volta. Então, é um cuidado, uma atenção que tem que ser dada a cada uma dessas pecinhas, como a doutora colocou, para que a gente consiga, de alguma forma, prevenir esse tipo de situação. Mas ter de forma clara, previsível, é muito difícil. Ele alegou um descontentamento com a instituição, né? Ele já estudou ali naquela escola em Jardim da Penha, fez essa alegação. A gente não sabe se houve ou não bullying, mas quando acontecem episódios como esse, a gente acaba vendo algo em comum nesses casos, né? Sempre tem esse descontentamento ou com o professor ou com o colega, baseado em quê, Letícia, que essas pessoas vão se alimentando desse sentimento para chegar a essa atitude? Então, o que cada fato, melhor dizendo, cada fato impacta em cada pessoa, isso aí, assim, a gente não tem como julgar, né? Claro que é aquela coisa, por exemplo, eu estudei em várias escolas, tive vários descontentamentos, sofri vários bullying, nem por isso eu voltei na escola, nem nenhum outro colega e tive a atitude que ele teve ou que outros têm. Então, assim, a dor, ela não pode ser mensurada ou julgada, mas que tem uma característica, uma predisposição para que alguns reajam dessa forma e outros reajam de outra forma, isso é fato, né? Então, a gente volta para aquela questão das pecinhas do quebra-cabeça, né? Não é o simples fato do descontentamento, isso é o que ele coloca para fora. Mas tem muito outras coisas que contribuíram para que aquele descontentamento, que pudesse ser uma coisa simples, se tornasse algo tão violento. E isso, a grande maioria das vezes, ele é individual. Então, você vê que ele foi o único, assim, eu não sei de outro caso aqui na cidade de Vitória que tenha tido uma situação igual a essa. Que aconteceu o ataque, mas daqui a pouquinho a gente vai contar de um caso que aconteceu no ano passado. A pessoa fez uma tentativa de ataque, né? Pode falar, Larissa. Ressaltando, fala no microfone. Só ressaltando, uns 2 meses atrás, picharam na porta da parede da escola que ia ter um massacre. Isso era uma quarta-feira, que ia ter massacre na sexta-feira. E nesse dia, óbvio, ninguém levou os filhos para a escola. No dia teve aula normalmente, porque garantiram a segurança das crianças, mas a gente está pensando que tem alguma coisa relacionada, porque há 2 meses atrás a pessoa foi lá, pichou, falou que queria ter massacre na escola. Até porque
foi justamente somando esses fatores que a gente acredita que a primeira atitude da polícia ali também é colocar o quê? Né, da própria Secretaria de Educação, colocar, disponibilizar o botão do pânico. Porque se a gente para pensar, todas as escolas deveriam ter. Né? Aconteceu nessa, assim como pode acontecer em qualquer outra. Infelizmente, olha só o comentário da Denise Diniz. Estamos todos traumatizados. Tenho 2 filhos na escola. A minha mais nova não consegue nem dormir direito desde sexta-feira. Como é que está o seu filho? Então, Davi, na sexta-feira, ele ficou muito apavorado. Durante o final de semana, ele não estava nem conseguindo ir ao banheiro sozinho, com medo de alguém entrar dentro de casa e acontecer a mesma coisa que aconteceu na escola. Ele relata para você detalhes Sim, da cena? Relata. Ele falou que, assim, tinha muita criança chorando e, no momento, ele pensou em ligar para mim para eu poder tentar fazer alguma coisa. Ele está traumatizado. Ele fala que não, mas a gente vê, pelas atitudes dele, que ele está traumatizado. Ele não quer dar o braço a torcer, mas ele está. Daqui a pouquinho, a doutora Letícia e a Aline Hessel também vão falar para a gente como superar esse trauma, né? E muitos outros também que as nossas crianças muitas das vezes enfrentam no dia a dia na escola. Agora, pela internet, eu vou conversar com a Elisângela, que também tem um filho